Fala, cara de barro, beleza? Edu aqui e hoje nós vamos falar sobre pneus, mais especificamente sobre os pneus da Maxxis, o Recon Race e o Aspen. Mas antes de começar, eu preciso contextualizar e contar uma historinha, coisa rápida. Quando eu estava me preparando para ir para Atacama Spirits, eu já estava precisando de pneus. E ao mesmo tempo eu comecei a procurar um pneu que fosse mais versátil e que eu pudesse usar lá, que fosse capaz de encarar aquele tipo de terreno. Para saber o tipo de terreno, eu resolvi perguntar para os locais. Eu acho que é uma das melhores coisas que você pode fazer quando você vai pedalar num local em que você não sabe exatamente o que vai enfrentar. Eu consegui fazer isso usando o Strava e usando o Instagram. Encontrei pessoas e perguntei para eles qual era o tipo e a marca de pneus que eles mais usavam lá. E a resposta foi quase unânime: Maxxis e Maxxis Aspen. De imediato eu relacionei com o pneu do Nino Shooter. Ok, mas por que esse pneu? Segundo eles, é o pneu que mais aguenta cortes laterais. Eu mostrei para vocês nos vídeos, as pedras lá parecem facas, elas são afiadas. São pedras de rocha vulcânica. É um negócio muito diferente que a gente não tem por aqui. E em segundo lugar, é o pneu com uma excelente rolagem para o tipo de terreno que nós enfrentaríamos lá. Seria aquele estradão meio cheio de areia, com algumas pedrinhas soltas. Ok, mas qual é a explicação para essa suposta rolagem superior e para essa capacidade de suportar cortes laterais acima da média com relação a outras marcas de pneus? Bom, se você curte aí meu trabalho, cara, ajuda bastante o canal se você der um joinha, comenta aí pra gente. Isso fortalece bastante, ajuda a fazer o vídeo chegar para mais pessoas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Por quê? Porque é legal. Mas para não ficar dúvidas, eu resolvi perguntar para amigos que já usam esses pneus. Um deles é o Felício Borges, o outro é o Fabrício Carrareto e a Cira. Todos vocês já viram aqui várias vezes no canal. Eu também já usei Maxxis, mas faz muito tempo. Além da tala ser diferente, muito mais estreita, o composto também era diferente. Mas uma coisa em comum é que todos elogiaram o pneu. Bom, então depois dessa historinha, milagrosamente eu recebi os pneus aqui em casa, né? Coincidência, né? Não, não foi assim. Eu resolvi entrar em contato com o pessoal da Maxxis. Fui eu que procurei eles. E eu propus essa parceria para que eu pudesse usar os pneus na Atacama Spirits. E eles foram muito gente boas. Em primeiro lugar, porque eu não poderia mais marcá-los como patrocinadores da viagem. Porque seria injusto com a galera que me apoiou lá no começo. Então, depois de tudo viabilizado, entra um novo. Os caras aceitaram e falaram que eu poderia usar os pneus, iriam me mandar os pneus, que seria um bom teste, que eu passasse inclusive feedback para eles e que depois eu gravasse o vídeo. Mas, cara, eu vou enviar feedback do quê? O pneu já é testado pelo Nino Shooter. Só que os caras me enviaram os pneus com um componente novo que estava acabando de chegar e que aqui, além dos pilotos, a galera nunca tinha usado. Cara, eu topei na hora. Foi assim que eu cheguei aos pneus. Então não teve uma coincidênciazinha, não. Eu fui atrás, eu pesquisei e resolvi ir atrás deles. Bom, primeiro eu vou falar um pouco sobre cada um dos pneus e depois eu trago o meu feedback sobre o que eu achei deles na prática. Ambos são 2.4 e os dois possuem as mesmas tecnologias, tudo bem? O Aspen é um dos principais pneus de corrida XC da Maxxis. Ele tem uma altura baixa do centro da banda de rolagem e permite que o Aspen gire rapidamente. Com cravos laterais substanciais, oferecem uma excelente tração nas curvas. A borracha usa o composto Maxxis Speed, que melhora o uso em corridas de XC. Uma carcaça com uma trama de 120 TPI, mais a tecnologia EXO. E esses pneus são otimizados para aro interno com largura de 30 mm. Eu usei com pneus de 26, com as rodas da Session. Tubeless Ready, categoria XC, Race e XC. Eles recomendam o pneu para condições secas a mistas. A instalação pode ser tanto no pneu dianteiro quanto traseiro. Ele possui aproximadamente, com toda essa proteção extra, 825 gramas. Agora a gente vai falar um pouco do Recon Race. O Maxxis Recon Race é um pneu semi-slick para corrida de XC que possui uma banda de rolagem com um dos perfis mais baixos de toda a linha de XC da Maxxis. É uma excelente escolha para trilhas secas de XC e corridas de short track. Quer dizer, mais seco que o Atacama, não sei se existe.
E para minha região também aqui, casa perfeito. No Espírito Santo tem esse clima um pouco parecido com a da Bahia, meio Minas Gerais, que eu acho que é o mais predominante mesmo no Brasil. Ele vai muito bem, tá? Com relação às tecnologias, elas são as mesmas do Maxxis Aspen. Então eu acho que a gente pode ganhar tempo e já seguir direto. Com exceção da recomendação. Eles recomendam para trilhas secas de XC e para short track. Também, como é um pneu 2.4 e com uma proteção extra, ele está ali na faixa dos 800, 825 gramas. E ele é recomendado para uso na roda traseira. O Exo Protection é um material resistente a cortes e abrasões adicionado às laterais de muitos pneus da Maxxis. Esse tecido emborrachado elástico é durável e leve e altamente flexível. Isso garante que o desempenho do pneu permaneça inalterado. Tubeless Ready significa que o pneu já é pronto para tubeless. Tubeless é uma tecnologia que permite que você use o pneu sem câmara de ar. Algumas vantagens, eu só vejo vantagens na verdade, é que você consegue usar calibragens mais baixas e calibragem é algo importante sobre esses pneus e eu vou falar disso. E você precisa de rodas prontas para tubeless e você precisa também da adição de um selante que vai vedar furos. Estou dando toda essa explicação, caso tenha alguém que ainda não conheça tubeless. Mas eu acho que das tecnologias é a mais conhecida já. E agora o composto Maxxis Speed. Essa tecnologia que a Maxxis trouxe para esses pneus possui essa parte do centro com um alto teor de sílica. Segundo eles, isso diminui muito mesmo a resistência à rolagem. E se prepara em testes dentro de laboratório, esse tipo de pneu apresentou 25% menos resistência à rolagem. Beleza, Edu, é em laboratório, aí complicado. Porém, no uso real, pilotos testaram o pneu e em circuitos com 90 minutos, eles observaram cerca de 1 minuto de ganho, ou seja, 1 minuto a mais, quer dizer, a menos no tempo médio das voltas em circuitos reais, ou seja, naquilo que a gente enfrenta de verdade, no que a gente vai pegar nas trilhas. Bom, não é os 25% de laboratório, mas, cara, é um ganho considerável. 1 minuto, imagina, né? É difícil buscar 1 minuto numa prova, hein? E o Wide Trail, que significa que esses pneus 2.4, eles são projetados para a sua melhor performance com rodas de 30 milímetros interno. Como eu disse, eu usei com 26, mas eles ficam bonitos demais, fica bem parrudo, fica um pneu assim, você dá ali uma certa confiança só de olhar, né? Fica bonito. O Felício Borges usa com rodas de 30 milímetros e, cara, fica animal. Bom, agora vamos chegar mais no que eu usei mesmo. Eu usei o Aspen na traseira e o Recon Race na dianteira. Engraçado que eles recomendam o Recon Race na roda traseira. E eu vou fazer alguns testes. Eu vou botar 2 Recon Race para rodar. Depois eu vou botar 2 Maxxis, os Aspen. E depois eu vou seguir a recomendação deles, que é colocar o Recon Race na roda traseira e o Aspen na roda dianteira. Eu usei o contrário. Não sei se foi meio intuitivo, mas olhando me parece que o Aspen tem mais rolagem. Mas não é isso que os gráficos mostram. Bom, calibragem. E agora a gente chegou num ponto importante. Eu usei 22 PSI na roda traseira e 18 na dianteira. Às vezes até menos. Eu tenho 94 quilos. Por que eu estou dando tanta ênfase nisso? Você precisa colocar menos pressão nos pneus mais largos. Primeiro, o que muita gente precisa entender é que pressão é diferente de quantidade de pneu. Só para ilustrar o que eu estou falando, na minha Speed eu uso de 80 a 100 PSI. Um pneu de caminhão usa entre 80 e 100 PSI. Não significa que eles comportem a mesma quantidade de ar. O PSI diz respeito a quanto o ar está comprimido dentro daquele pneu, qual é a pressão dentro do pneu e não a sua quantidade. É por isso que se você pegar um pneu 2.4 e for usar a mesma quantidade de pressão que você usa no pneu 2.2, 2.25 ou 1.9, ele vai ficar super duro. Eu já vi alguém falando que o pneu é ruim de curva. E quando eu vou perguntar qual a pressão que a pessoa está usando, ele me responde, é de sempre. Não, cara. Se você for botar o que eu usava nesse pneu
a mesma configuração dos 2.2 que eu usava, ele vai ficar horrível de curva mesmo, porque ele vai ficar um coco seco. Você precisa adequar a pressão para a tala do pneu. Tala é a largura do pneu. Então, por isso que eu estou chamando tanta atenção para esse ponto, porque nem todo mundo está familiarizado com pneus mais largos. Observe isso, tá? A pressão precisa ser um pouco menor, senão você vai achar que o pneu é ruim de curva ou que ele é muito desconfortável. Bom, então já falando de curvas, vamos falar de grip. Grip é a capacidade que o pneu tem de grudar nas curvas. E tração, imagina a tração é quando você está fazendo força na roda traseira e ela perde a tração, ela dá aquela patinada. Então tem diferença entre grip e tração também. Você não perde tração na roda dianteira, porque ela não tem tração. Tração só se perde onde existe o mecanismo de força sendo aplicado para que a roda gire. Portanto, o grip está relacionado com a capacidade que o pneu tem de grudar nas curvas. E eu achei isso muito bom. Primeiro eu fui me adaptando, fui me ajustando a pressão, até chegar num grip ideal. Você não vai ter um grip dos sonhos com pneu com muita rolagem. Não existe isso. Se alguém te disser que o pneu tem muito grip e rola muito, cara, não é verdade. Você precisa escolher entre os dois mundos. Se você está buscando um pneu com muita rolagem, você precisa saber que ele pode perder um pouco em grip. Então é por isso que eu estou te dizendo que ele possui um grip muito bom, considerando a rolagem dele, que é animal. Tração. Tração, aí eu já posso dizer para você que eu não senti muita coisa. Quando você pedala em pé, numa subida, mesmo que ela tenha um pouco de terra ou pedrinhas, e se você colocar o corpo na posição correta, sem que o pneu esteja muito cheio, eu não tive nenhum caso em que o pneu derrapasse ou que isso comprometesse a pilotagem. Tudo bem, eu não sprintei em nenhuma subida, isso também pode fazer diferença, a quantidade de força que você aplica, mas eu acho que para a maioria dos meus treinos e competições, eu não senti que o pneu perde tração, tá bom? E rolagem. Aí, menino, os dois brilham. Os dois brilham muito, tanto o Recon Race quanto o Aspen. Como eu disse mais uma vez, eu me surpreendi, segundo a própria Maxxis, o Aspen, o Recon Race tem mais rolagem e mais grip em curvas do que o Aspen. Eu confesso que eu achava que o Aspen rolasse mais. Eu corri entre 4 e 5 provas usando esses pneus e eu pedalei milhares de quilômetros em pedais e em treinos. Então eu estou falando tudo com muita convicção para vocês do que eu achei de verdade sobre os pneus. A rolagem é excepcional. Eu usava um pneu de uma outra marca, cujo ele é famoso por ter a melhor rolagem, só que a tração e o grip eram medonhos. Eu não vou falar qual é o pneu por questões éticas, eu estou falando de uma marca e mencionar outra eu acho chato. Mas esse aqui para mim eu acho que é o pneu ideal agora. Uma coisa muito, muito importante. Todo mundo está cansado de ver meu mimimi quando eu bato em areia. E se vocês olharem a última prova em que eu estou correndo em Guriri, que é praticamente o mesmo terreno de Itaúnas, que é areia para tudo que é lado. E cara, eu corri uma prova no deserto do Atacama. Se você conhece aqui já há bastante tempo, já viu várias provas minhas, não tem como você não notar que eu estou passando em areal. Isso pode ser pela tala do pneu mais largo, mas também pela calibragem mais baixa. Acontece que antes de eu colocar o Maxxis e o Recon Race, eu não passava e agora eu estou passando. E isso está em vídeo nas provas. Você pode olhar a prova de Guriri da Copa Norte Capixaba e você pode olhar a Atacama Spirits. É inegável que agora eu passo em areal que antes eu não passava. Então isso é um ponto que, na minha opinião e para minha característica, são assim fatores que fazem com que eu pense, eu não quero mais usar outro tipo de pneu, a não ser que eu teste um outro pneu 2.4. Mas para mim isso foi condição imperativa para que eu atravessasse areal, sabe? E já para finalizar, só mais 2 pontos. Resistência a corte. Cara, no Atacama Spirits o que você mais via era colegas com pneu cortados. Tem uma parte quando a gente está passando naqueles canyons, eu vou botar aqui o momento. Infelizmente no vídeo não dá para ouvir, mas todo mundo falava, quando a gente passava em cima das pedras, o barulho não era de pedra, era de caco de vidro.
É muito louco. E ele não teve nenhum corte. Você vai fazer uma vistoria no pneu, você não vê nada, ele está intacto. E como eu disse, vários outros pneus lá se cortaram, tá bom? Durabilidade, a própria... Bom, eu ia falar com vocês sobre a durabilidade e a bateria acabou. Sobre a durabilidade, a própria Maxxis admite que esse pneu que eu estou usando, com essa tecnologia Max Speed, dura um pouco menos do que a outra tecnologia, que é a 3C Compound. A 3C Compound são 3 tipos de borracha no pneu. No centro, uma mais dura, e à medida que você vai chegando para as laterais, uma borracha mais mole. Tudo bem? Acontece que não significa que um pneu seja melhor ou pior que o outro. Na verdade, é você que precisa escolher. Esse pneu que eu estou usando, ele é focado em performance. Então, eu abro mão um pouco da durabilidade para poder ter um pneu com maior rolagem e assim conseguir ter uma performance melhor. Se você, por exemplo, onde mora, precisa rodar muito em asfalto até chegar na estrada de chão, talvez o 3C Compound seja o pneu mais indicado para você, sabe? Então, tudo é muito relativo para o que você precisa de um pneu, você entende? Eu prefiro, no meu caso, eu chego muito rápido à estrada de chão e como eu sou um cara assim do pedal e das competições, eu prefiro um pouco mais de performance, tá bom? Então, em relação à resistência, eu estou gostando bastante, eu estou achando que o pneu está durando legal, mas se você precisa, se você prefere um pneu que dure mais, pega o 3C Compound, não pega só o Max Speed, entendeu? Com a tecnologia Max Speed. Bom, eu vou deixar o link aqui dos pneus. Muita gente pede para deixar os links específicos do pneu que eu falei aqui, caso você tenha interesse de comprar. E, cara, dá um joinha, curte aí, tá bom? Ajuda bastante o canal. Manda para o seu amigo que está quase chegando na hora de trocar o pneu, especialmente se ele é grandalhão e pesado e fica afundando na areia ou tem dificuldade em curvas. Eu acho que ele precisa de um pneu como esse. Podem esperar, eu vou trazer o vídeo com esses rodízios. Eu tô com muita vontade de botar 2 Recon Race, à frente e atrás. Tô com muita vontade. Mas eu também vou testar o 2 Aspen. E eu vou testar um Aspen na frente com um Recon Race atrás. Porque para mim, olhando o desenho deles, é meio contraintuitivo. Na minha cabeça, o Aspen é para traseira e o Recon Race para dianteira. Valeu, um abraço, tchau.